Queridos, como ontem, domingo, já introduziu-se sobre esta Semana Santa, onde a liturgia cristã, domingo celebrou a entrada triunfal de Jesus, que é um dos momentos registrados antes de Jesus ser crucificado e morto. E os eventos da paixão de Cristo começam exatamente na entrada triunfal. Amém? E eu ontem, hoje até, La Paz, de madrugada mesmo, acho que 1 hora antes de eu dormir, e olho pelo telefone, vejo uma publicação do irmão que não é dessa igreja, de uma das nossas igrejas, e ele diz que fez correção. Ele diz que fez correção de uma música e depois fez uma pergunta. Ele fez uma pergunta e eu gostaria que também lançasse aqui qual seria o entendimento. A pergunta que ele fez: Jesus entrou em Jerusalém rei ou entrou como rei? Ele fez essa pergunta. Me interessou a maneira que eles respondiam, que ele respondeu. Só que ele respondeu com toda a certeza e acusando que a igreja anda errado por muito tempo. E houve muitos comentários a apoiar. Mas, de verdade, acaba de ser uma pergunta muito séria. Jesus entrou em Jerusalém como rei ou rei? Essa é a grande pergunta. E porque, na verdade, eu poderia ajudar. É aqui onde nós precisamos entender alguns aspectos. E ele vai dizer, vai fazer a correção de uma música que é cantada em Lingala e dizendo que a música está errada porque Jesus é rei e não entrou como rei. Eu em off mandei-lhe uma mensagem e disse: mano, alguma coisa não está completa nessa tua afirmação. Porque Jesus é rei pela sua essência, mas Jesus não entrou em Jerusalém como rei. Eu lhe disse: se Jesus entrasse como rei, não iríamos ser salvos. Ele disse: não, pastor, ele é rei, a Bíblia diz ele é rei, e o texto de Lucas está a dizer: hosana nas alturas, bendito seja o rei. Eu disse: não pega o texto isolado, tem que entender toda a ideia de Gênesis até o fim, e você vai perceber que Jesus não entra em Jerusalém rei, ele entra como rei, porque a Bíblia está a dizer que ele entra numa jumenta, e o rei não entra em jumenta, o rei entra com cavalo. Ele entra não com exército, mas é multidão. E um rei entra com um exército. Ele não entrou com coroa de diadema de ouro. Foi-lhe colocado uma coroa de espinho. Então ele não é rei. Ele entrou como rei. Para quê? Para conquistar agora o seu trono de rei. Então ele triunfa sim, mas é por isso que a entrada triunfal é entrada para vencer, para triunfar o seu reino, não porque entrou como rei dos reis, não. Porque se ele entrasse como rei dos reis, nós não seríamos salvos. Ele entrou como cordeiro, sinal de humildade, como a mamãe pregou domingo.
Essa entrada triunfal, ela revelava a humildade de Jesus. Aquilo que diz em Filipenses 2. Mesmo sendo Deus, não tomou a imagem de Deus. Humilhou-se na forma de quê? De servo. Então Jesus não entra rei, mas ele entra como um rei. Quer dizer, comparado a um rei. Aleluia. Não, ele é rei, mas não tinha ainda autoridade para ser rei. Quando é que ele torna o rei? Quando ele ressuscita. Amém? Por isso é que a Bíblia disse, Mateus está dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Não, ele só depois de ressuscitar. Agora, se ele dado todo o poder, significa que agora ele é rei. Quando ele entrou, não é rei. Ele entrou para conquistar o trono que foi perdido no Éden. Por isso é que é entrada triunfal. Mas isso ele vai triunfar de verdade quando ele vai descer na segunda vinda. Agora ele vem como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Essa é a essência da Páscoa. Porque a essência da Páscoa, ele vem como alguém para resgatar alguém que está preso. E agora, o que vale é reconhecer o seu sacrifício. Nós hoje estamos reunidos aqui, não é para nos voltar no tempo, mas é para que cada dia eu e você reconhecemos o sacrifício de Jesus. Aleluia. Nós voltaremos no tempo para lembrar as pessoas que aquele sacrifício não foi em vão. É aquilo que Paulo está dizendo. Se ele não ressuscitasse, em vão seria a nossa fé. Aleluia. Seu sacrifício não foi em vão. Então, a partir do sacrifício de Deus, quando eu reconheço o sacrifício de Deus, eu encontro muita mensagem na minha vida. E essas mensagens que nós queremos tirar aqui. Aleluia. A Bíblia diz que o povo que não tinha luz viu a luz. Aleluia. Então, aquele que não tinha luz viu a luz. Aquele que não tinha esperança recebeu a esperança. Aquele que estava fraco recebeu a força. Aquele que estava preso, através do sacrifício de Jesus, ele foi libertado. Aleluia. Por isso a mensagem de domingo, a jumenta, disse o domingo muito bem, pregou-se que a jumenta representava, é a imagem do homem que estava preso. E o dono está dizendo, vão até lá, libertem, dizem que o dono precisa dele. A pergunta de verdade, quem é o verdadeiro dono? Aquele dono, quem ficou com a jumenta, não o dono da jumenta, o verdadeiro dono não é aquele senhor da jumenta. Literalmente, o dono verdadeiro é o dono da jumenta. Mas Jesus não estava a falar literalmente. Ele estava a falar espiritualmente, a nossa natureza. Na verdade, o verdadeiro dono é Deus. E Satanás veio, roubou-nos e se apropriou da nossa vida, dizendo que nós somos propriedade dele. Então Jesus vai dizer, diga para aquele dono ladrão que o dono precisa dele. Diga para aquela irmã que Jesus, o dono verdadeiro Jesus, precisa dele. A Páscoa nos leva a entender que esse sacrifício nos liberta. Aleluia. Então, eu não vi que trazer uma cerimônia, e eu sempre falo na igreja, nós não podemos celebrar uma Páscoa ritual. Nós temos que trazer uma Páscoa, temos que viver a Páscoa. Viver os benefícios da Páscoa. Experimentar os benefícios da Páscoa. Ou seja, cada celebração de Páscoa, ela deve renovar a esperança de alguém que não tem esperança. Cada celebração de Páscoa, ela deve trazer alguma coisa que se perdeu na vida de alguém.
cada celebração de Páscoa deve resgatar alguém que está lá fora para o reino de Deus. E a igreja deve orar nessa semana: Senhor, por favor, que essa semana que o Senhor salva pelo menos um. Que essa semana que alguém experimenta algo de Deus na sua vida. Que essa semana que alguém se comprometa contigo. Esta é a verdadeira Páscoa. Aleluia. Agora, na Páscoa histórica, você vai ver, aleluia, eu gosto muito das Escrituras, que mesmo para os judeus que celebravam a Páscoa, quando chegava essa lei, esse tempo, criaram uma lei chamada lei de amnistia. O sinal de que a Páscoa, pelo menos alguns presos devem ser soltos. Isso não diz nada para nós, igreja. Por isso é que no dia da crucificação de Jesus, em vez de crucificar Jesus, como é dia da Páscoa, Pilato disse assim: não, como é dia da Páscoa, até que a lei diz que temos que soltar um, porque a Páscoa tem que libertar pelo menos alguém. Aleluia. Então escolha entre Jesus ou Barabás. Por quê, meus amados? Porque na visão de Deus, cada celebração de Páscoa deve resgatar a pessoa. Agora, sabe, as nossas Páscoas nos levam em quê? Em um ritual. Cumprir calendário. Está a entender? Nos reunimos sobre o culto. Não é a visão de Deus. A visão de Deus, se vamos falar em memória dele, deve trazer algum benefício na igreja. Aleluia. Essa é a visão de Deus sobre a Páscoa. São muitos elementos que vale a pena realçar sobre o objetivo da Páscoa. Por isso a minha oração é mesmo essa: que enquanto estaremos aqui nessa semana, que Deus possa agir por intermédio dessa semana. Que o nosso coração, a nossa mente esteja no sacrifício. Que quando nós reconhecemos as obras de Jesus na cruz, automaticamente as obras de Deus se manifestam na vida de alguém. Essa é a essência da Páscoa cristã. Esta semana eu quero partilhar com vocês um tema que é a celebração do corpo. A celebração do corpo. Por favor, não falta. Vamos trabalhar nesse tema. A celebração do corpo. É verdade. A festa do corpo. Você sabe que, e para te fazer entender isso mais, aonde quero te levar? Você sabe que já ouviste aquela conversa do mundo das trevas, né? Quando se reúnem os feiticeiros, os bruxos, matam alguém, né? Matam alguém. O que é que eles fazem? Festejam. Festejam o quê? Porque deu o corpo de alguém, né? Isso lá e morreu. Isso traz o que para essa pessoa? Alegria. Isso traz o que? Vitória. Só que essa realidade espiritual do mundo das trevas não é que o mundo das trevas criou. É uma realidade verdadeira do mundo cristão, espiritual. O corpo de Cristo não é para chorar. É um sacrifício que foi dado não para ficar triste, mas é um sacrifício de festa. A mamãe riu. Está entendendo? O que às vezes nós... É por isso que o meu tema nessa semana vamos partilhar sobre a celebração do corpo. Nós assistimos aqueles filmes nigerianos, Karashika. E lá mostrava a história da Monique, né? Monique, que fazia rituais, sacrifícios,
E quando conseguia, dava um corpo de alguém, e principalmente de um cristão. A Monique recebia quê? Poder, era promovida, não é isso? Porque um corpo foi morto, sacrificado. Isso não te diz nada quando você lê Bíblia, quando você chega nessa semana? Exato. O corpo foi oferecido, foi colocado no altar como um sacrifício. E verteu um sangue. E esse sangue é a vitória de pessoas que estão aqui. Aleluia. Por isso é que o mundo das trevas pede sangue. E na vida cristã também pede-se sangue. Só que não é sangue de pessoa, mas é o sangue imaculado de Jesus Cristo. Aleluia. É o sangue imaculado de Jesus Cristo. E essa semana eu quero falar sobre essa festa deste corpo. Deixa trazer algumas ideias sobre essa festa. Por isso, o Antigo Testamento, Jó vai dizer, melhor ir aonde? No óbito, do que aonde? Oh. Esse texto fala de Cristo. Porque se houver um óbito, é um corpo que foi sacrificado. Quando você foi no óbito, ele está querendo dizer assim, porque há óbito, então a melhor coisa. Na festa não há sacrifício. Pelo contrário, os filhos de Jó morreram na festa. Lembram, né? Os filhos de Jó morreram onde? Na festa. Mas Jó está a dizer que melhor é ir no óbito do que na festa. Porque a verdadeira festa começa pelo óbito. A festa mais segura é fruto de um óbito, segundo Jó. Só que se você ler assim, só aquele texto, não vai entender nada. Tem que entender o pensamento de toda a Bíblia. Na verdade, Jó estava a apontar o óbito de Jesus. O óbito de Jesus é o melhor óbito para ir. A Páscoa é a melhor festa para celebrar. Porque no óbito de Jesus é o dia que ele foi morto. Só que esse óbito não é aquele óbito que a esperança acabou. Não é aquele óbito que a vida acabou. Mas é um óbito que depois daquele óbito, ao terceiro dia ele vai ressuscitar e vai renovar a vida. Aleluia. Aleluia. Eu estou a introduzir o texto sobre a celebração do corpo de Cristo. Celebração do corpo de Cristo. Amado, o texto que nós lemos está claro. Reunido Jesus com os seus discípulos, e os discípulos foram perguntar a Jesus, aonde nós vamos celebrar a festa da Páscoa hoje? Jesus vai dizer para eles, vão e preparem a festa. Na ideia dos discípulos, é que eles estavam a pensar que essa festa vai ser ao tipo antigo. A festa dos judeus. Aquilo que o Senhor disse lá através de Moisés. Na saída, Gênesis 12. O Senhor disse, depois do Senhor livrar, e o povo vai dizer, a partir de hoje, você, Moisés, devem celebrar esta data. E quando chegar a essa fase, façam isso em memória daquilo que eu fiz por intermédio de vocês. Porque quando vocês estavam no cativeiro, eu, Senhor Deus, mandei um anjo
que vos protegeu, mas matou todos primogênitos. O Senhor passou em cima de vocês. O Senhor passou sobre vocês, que é a Páscoa. Celebram este livramento. E naquele dia, vocês vão ter que pegar o quê? Um animal que vão ter que matar. Um corpo, não é isso? Um animal que tem que ser quê? Sacrificado. E vocês vão comer do pão e os sacerdotes vão comer desse corpo. Esse será o sinal perpétuo de que vocês estão comigo. Aleluia. Aleluia. Por favor, não sei se eu estou a ser muito pesado, mas eu quero que você entenda essas coisas simples que vai nos ajuda a nós a ter uma visão clara sobre a vida cristã. Jesus convida os discípulos que mencionam, chegou a Páscoa. Não estamos a ver preparação. Agora, Senhor, como vamos celebrar a Páscoa? Ele disse, tá bom, preparem vocês a Páscoa. Aleluia. É assim que o texto que leu-se ontem, vão até a casa de alguém, vão encontrar lá uma jumenta, diga que o dono precisa. Os discípulos prepararam a Páscoa. No dia da Páscoa, Jesus vai pegar o pão, vai pegar o vinho e vai dizer, este aqui é o meu corpo, que é dado por vós. Partiu, disse, fazer isto, comer isso, em memória de mim. Oh, é diferente. Diferente. Não é assim. Esse não é a Páscoa que Moisés nos ensinou. A Páscoa que Moisés nos ensinou é em memória do Senhor que tirou do Egito, da escravidão, e nos levou até aqui. Agora o Senhor está a dizer, esta aqui, depois, essa aqui era um cordeiro. Agora o Senhor está a dizer, este corpo, este pão é o meu corpo que é dado a vocês. Vocês estão a entender a diferença? Oh, agora estás a dizer para nós comer isso? Sim, comem desse corpo e bebem desse cálice. Este cálice será minha aliança com vocês. Fazer isso em memória de mim. Essa é a celebração. Não celebram mais aquela festa de Moisés. Aleluia. Não celebram mais aquela saída. Não celebram. Aquilo não vai trazer nada em vocês. Aquele ritual, aquela história é só história, não tem nada. A partir de agora eu estou a instituir nova celebração. Aleluia. Nova celebração. Uma nova ceia. Uma nova festa que vocês devem celebrar. Aleluia. Aleluia. Eu estou a dizer, não sei, Jesus é que está a dizer isso. Porque a celebração da Páscoa era celebrada aos modos de Moisés. Por isso é que nós lemos aqui em Marcos 14, os versículos, no primeiro dia da festa dos pães e asmo, quando sacrificavam a Páscoa. Jesus já tinha morrido? A igreja já tinha morrido? Então qual era essa Páscoa que eles estavam a celebrar? Que os discípulos estavam a celebrar? Do Antigo Testamento. Agora, exato. Logo, essa Páscoa já não tem valor. Essa Páscoa não vale nada. Agora eu, Jesus, estou a trazer uma nova festa. Uma nova celebração. Qual é a celebração? É o meu corpo. Aleluia. Eles celebravam cordeiro morto. Agora vocês vão celebrar um outro cordeiro. É o meu corpo
que é a verdadeira Páscoa que vocês devem celebrar. Por isso ele vai partir e vai dizer: este é o meu corpo, que foi feito o quê? Que foi vos dado. Aleluia. Este é o meu corpo. Esse é o meu corpo que foi dado. Jesus estava a querer dizer o quê? Primeiro, já falei. Não celebre mais aquela festa. Aquela festa não vai mudar a tua vida. Celebrem uma nova festa. Qual é a festa? A Páscoa. Agora, que Páscoa é essa? Que Páscoa é essa? É a Páscoa que simboliza o meu sacrifício. É a Páscoa que simboliza o meu sacrifício, até que Ele vem. Aleluia. Até que Ele chama, sabe o quê? Santa Ceia. Chama-se Santa Ceia. A Páscoa cristã bíblica é a Santa Ceia. Jesus vai dizer: Cristo é a nossa Páscoa. É isso? Paulo, a Bíblia está dizendo: Cristo é a nossa Páscoa, não é isso? Ou seja, se Cristo é a nossa Páscoa, então nós não celebramos a Páscoa do judeu. Concorda? Aleluia. Não eles, porque aquele sacrifício não salvou ninguém, não resgatou ninguém. Agora, ele é a nossa Páscoa. Ele é que foi oferecido como sacrifício. É o corpo que morreu. É o corpo que foi morto. É o corpo que foi sacrificado. E a morte de Jesus não é tristeza, é celebração. Por isso o nosso tema é celebração do corpo. Quem entende a dimensão, e eu já preguei uma vez aqui, fizeram bem de matar Jesus. Exato. Não, foi bem, foi. É isso que as Escrituras diz. Se ele não morresse, em vão seria a nossa fé, em vão seria a nossa pregação. Se ele não ressuscitasse, em vão seria tudo que estamos a fazer. Então fizeram bem dele matar. Fez bem de quem matou Jesus, gostei. Porque nessa morte que nos trouxe a vida eterna, nessa morte que os nossos pecados foram perdoados, nessa morte nós somos chamados filhos de Deus, nessa morte nós somos mais do que vencedor, nessa morte nós temos a certeza da vida eterna. Então o corpo de Jesus é uma festa. Esse é o único óbito que dá alegria. Aleluia. Por isso é o único óbito que Salomão está a dizer, que Jó está a dizer: melhor ir na casa onde tem óbito do que na casa onde tem festa. E a casa que tem festa é a casa de Jesus. Porque morreu lá alguém. Morreu Jesus. É uma morte que traz vida. Você sabe, a Bíblia, o Antigo Testamento aponta a Jesus. Eliseu morre e um soldado em batalha matam ele e vão lá tirar onde? O lado do corpo de quê? A Bíblia fala que foi o quê? Que o corpo, assim que foi lançado lá, de repente, mais tarde, ressuscitou. A Bíblia está a dizer:
o castigo que nos trazia paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Há uma morte, há um corpo que gerou em nós vida. Há um corpo que perdoa os nossos pecados. Há um corpo que através daquele sacrifício restaurou a nossa vida. É o corpo de Jesus. Aleluia! É o corpo de Jesus. Olha, esse mistério é forte. Por isso, mais uma vez, esse corpo, a verdadeira Páscoa é nós lembrar o sacrifício de Jesus na ceia. 1 Coríntios 15, 24. A tua oração é eficaz quando você conhece as Escrituras. 1 Coríntios, falei 15, 11, né? Desculpa, 1 Coríntios 11, 24. Porque eu recebi o que do Senhor também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, fez quê? E tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei isto é o meu corpo. Isto é o meu, é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. A Páscoa é o que? Me falei. Com esse texto, a Páscoa é o que? É a Santa Ceia. A verdadeira Páscoa é naquele dia que nós entramos para cear. A data de hoje nós refletimos o que aconteceu. Por isso eu comecei a cantar: morri na cruz por ti, oh, morri para te salvar, meu sangue inverter, salva, morri. Esse é o mais interessante. Na cruz por ti, que fazes tu por mim? É uma pergunta de Jesus. Eu morri por você, eu sacrifiquei o meu sangue na cruz, eu verti, sofri, paguei um preço por você. Não é que você me lembra só, não. Eu não quero que você me lembre só. Eu quero o que você faz por aquilo que eu fiz você na cruz. Olha, até os que não rezam estão a lembrar. Mas a diferença nesta semana não é lembrar, é nos comprometer em fazermos alguma coisa. E a primeira coisa em fazer é cearmos. Aleluia, aleluia. Isso é fundamental na Santa Ceia. E quero terminar aqui. Quero terminar mesmo aqui. Mas quero terminar para dizer
o seguinte para alguém que está aqui. Podemos pensar, podemos cantar, podemos nos reunir, mas primeira coisa, que depois desse sacrifício, a verdadeira Páscoa é nós fazermos isso em memória dele. Logo, a verdadeira Páscoa é nós sentarmos na mesa da ceia. Isso nos leva a 2 desafios como igreja. Primeiro, quem crê em Jesus ainda não é batizado, deve ser batizado para também sentar na mesa. É aí onde eu disse no início que a Páscoa é um desafio prático. Elas devem ser, é um momento que nos alinha, nos leva a nos comprometer verdadeiramente com o Senhor. Não é normal, meu irmão. Irmão, eu creio em Jesus Cristo, mas não é batizado. Atos capítulo 8, Eunuco estava a ler as escrituras e saía de Jerusalém para poder celebrar o Senhor no dia da Páscoa. O Espírito Santo vai revelar a Filipe, que estava em outro lugar, vai lhe tirar, vê a importância de Deus, o que Deus queria. Sabe, Filipe não estava com Eunuco. Eunuco é que só que está a ler a Bíblia, só que não está a entender a verdadeira Páscoa. Concordamos comigo? Ele está a ler sobre a salvação. Saiu fazer o quê? Celebrar o quê? A Páscoa. A Páscoa é quê? É histórica. Agora, como tinha vontade de entender, o Espírito Santo vai pegar uma pessoa que está noutra cidade, até não foi de carro, desapareceu e apareceu naquele lugar. Para fazer, ele pergunta: tu estás a ler, entendes o que lês? Aí ele disse: como vou entender, se não há quem possa me explicar? Aí Filipe começou a lhe explicar. Quando ele entendeu, qual foi a questão dele? Viu água, disse: água está aqui, o que me impede de não ser? Então você celebra a Páscoa, você não é batizado. Você celebra, você crê em Jesus Cristo, você não é batizado. O contexto de Atos 8 está claro. É o contexto de muitos hoje na igreja. Muitos hoje na igreja aceita Jesus, mas ainda não chegou ao batismo. E vai dizer: não, pastor, dia que quando eu ficar me concentrar, quando eu estar sério. Não. Filipe entendeu isso. Eunuco entendeu. Porque o assunto é que Eunuco, afinal de contas, eu ainda celebrar a Páscoa à toa. É isso, né? Quando ele vai dizer: a água está aqui, o que me impede de ser batizado, significa que ele está dizendo assim: eu onde celebrar a Páscoa à toa. Afinal, a verdadeira Páscoa, eu devo começar, se eu creio nele, tenho que ser batizado para depois entrar onde? Na mesa. Agora me diga ainda, você é crente, não ceia. Você acredita em Jesus, mas você nunca foi batizado. Ou não estão a me empurrar? Isso não é questão de empurrar, isso é questão de revelação verdadeira. A verdadeira Páscoa começa pelo batismo. Estamos juntos? A segunda implicação importante aqui tem a ver, a segunda implicação também que precisamos resolver, é que somos crentes, já batizados, mas por muitos problemas, pecado, nós não ceamos. E nós normalizamos isso.
Não. Não é normal um cristão não cear. Não é. Não é normal, meus amados. Eu não sei se eu já preguei aqui ou em outro lugar. Não é normal. E essa semana não falta. Vamos falar de muita coisa sobre ceia. O corpo. Você sabe, deixa eu te dizer essa verdade aqui hoje. Você sabe que mesmo o feiticeiro que está me ouvindo sabe disso. Que para feitiçar tem que dar alguma coisa para comer. Nunca ouviram aquela história, a criança comeu pão, sambapito, depois de comer começou a voar à noite. Eu te pergunto, o que aquele pão tem poder para voar? É a ceia do mundo espiritual. Pastor, me explica isso na Bíblia. Jesus ressuscitou, não é isso? E apareceu nos filhos, no caminho de Emaús. Estava a conversar com dois jovens, acerca de quem? Estavam a falar acerca de quem? De Jesus. Mas Jesus estava com ele onde? No meio deles. Ele está a conversar com Jesus, não está a dar conta que a pessoa com quem ele está a conversar é o próprio Jesus. Sabe por quê? Não ceiam. Oh. Escuta o mistério da Bíblia. Não, a Bíblia é para ler devagar, queridos. A Bíblia está a dizer que Jesus, afinal, em Galileia apareceu um homem, Jesus. Eles dali perguntam, o homem fez isso, disseram que ressuscitou, mas há um está a dizer que parece que não ressuscitou. Ele disse, tá bom. Ainda bem. Chegou a tardia, disse, sentam. Para num lugar. A Bíblia diz assim, o Senhor sentou com eles e partiu o pão e deu-lhes de comer. Assim que eles comeram, a Bíblia diz que os olhos deles abriram-se. Afinal esse é o Messias de quem nós estamos a falar. Eu disse, é por isso que quando falavam, o coração ardia tipo fogo, mas não tinha discernimento. Sabe por quê? Porque não ceia. Mas o dia que ceiaram, os olhos se abriram. Não minimiza a ceia. Eu tenho dito nos cristãos, aquele pão, bolacha, não sei, não é bolacha. É o corpo. Que para nós é bolacha, para ele não é. É o poder de Deus em nós. É o poder de Deus em nós. Por isso, temos que celebrar o corpo. Somos chamados a celebrar este corpo, a festejar, a fazer em memória de quem? Dele. Afinal de contas, nesta celebração, aí está a nossa conquista. Aí está a tua vitória. Aí está a derrota dos teus inimigos. A celebração do corpo. Jesus partiu e disse, é-me dado esse corpo por vós. Fazer isso todas as vezes, em memória de mim. Até quando? Até que ele venha. É importante, meus amados, que nós, os cristãos, entendemos a essência verdadeira da ceia. Então, não ignora a Santa Ceia. A terceira implicação é os crentes que adiam Santa Ceia, tipo, não pecou, não fez nada, vai embora. Ei! Misericórdia!
falta de entendimento, falta de conhecimento. Se existia um lugar que estaria mais cheio, seria na ceia do Senhor. Mas quando ainda o número não corresponde a todos, aí significa que ainda tem muito trabalho a fazer. A ensinar os membros da igreja. Como é que você não ceia, mas tem paz? Como é que você não ceia, mas estás à vontade? Eu nunca, quando ouviu a revelação verdadeira, disse: água está aqui. O que me impede para eu não ser batizado, para eu entrar na mesa? Aleluia, aleluia. Mas como é que nós não temos paz? Ou nós temos paz não sentar naquela mesa? É a melhor mesa para estar. É uma mesa profética. Porque lá no céu vai ter a segunda ceia, a boda de cordeiro. Se aqui você não passou, não vai passar lá. Como isso é possível, amados em Cristo? Não normaliza isso. Eu lhe pergunto, irmãos, eu vou te perguntar mesmo. Assim mesmo, Deus inventou Santa Ceia? Porque você na tua casa não tem nada de comer. E está aqui no texto. Abre só, lá no texto 11. No capítulo 11 do 1 de Coríntios. Lê só o versículo. Quem pode ler o versículo 10? Lê só o 10. Paulo pergunta isso. Irmão, está a fazer confusão de comer, porque na vossas casas não tem comida. Lenda. No versículo, no capítulo 11, do versículo 20. Aleluia. 23, pode 23. Não, 22 agora. Será que não tendes casas onde podes comer e beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi, acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não elogio essa vida. Ok, aí depois começa a falar, né? Porque do Senhor recebi, não é isso? Olha a questão. Sabe o que está acontecendo na igreja? É que no dia da ceia começaram a fazer confusão por causa de comida. A pergunta é: vocês na vossa casa não tem comida para ir fazer confusão aqui? Eu não instituí essa ceia para encher vossa barriga, porque na vossa casa não tem comida. Não, é conforme eu recebi do Senhor, eu também estou a vos entregar, mamãe. Não é para vir ficar repleto aqui, na tua casa fica repleto, mas aqui é para você ficar repleto espiritual. Essa é a tua conquista. Você acha mesmo Deus não vai inventar Santa Ceia? É coisa da igreja? Não é coisa da igreja nada, é coisa de Cristo. E Ele está dizendo: conforme eu recebi, eu também estou a vos entregar. Conforme o Pai me mandou, também estou a dizer: fazer isso todas as vezes em memória de mim. É um mandamento que Deus deu a Jesus. Você vai morrer naquela cruz, você vai instituir uma nova ceia. Você coloca a ceia e fala a todos que me acreditam, todos que me receberam, para fazer isso. Queridos, não menospreze, como o texto está a dizer. Não negligencia a Santa Ceia. Aleluia. Essa é a celebração do corpo. Por isso, quando vamos na ceia, nós estamos a vir celebrar o quê? O corpo que foi morto. Meus irmãos, eu tenho muita reflexão sobre isso. Você no óbito está a comer. Se não darem comida no óbito, e bebeu e batanga tem. Óbito que não está bom, porque tem que comer.
O verdadeiro hábito de comer de Cristo. Aleluia. É lá onde ele morreu. A comida que vão dar lá de Cristo é o que você deve comer. Essa é a comida que não vai te trazer problema, mas vai te trazer bênção em nome de Jesus. Então, queridos, hoje a mensagem é: se você está nessa condição e de não ceiar, por favor, resolva isso. Não normaliza isso. Essa Páscoa deve te levar a se comprometer com Jesus. Deve te levar a fazer parte desta mesa. Eu gostei. Um dos nossos jovens disse: pastor, é muita humilhação. Todos os domingos de Santa Ceia mesmo, eu também acabo o culto, estou a sair normalmente. Não. Eu disse: não, alguma coisa está errada. Por que eu saio e deixo aquela mesa? Será que eu não sou parte daquela mesa? Ele disse: juro, a partir de hoje, custa que custar, eu vou casar. Mesmo no gabinete, mesmo onde na rua, vou casar. Mas eu devo sair dessa condição. Olha, o jovem casou. Nada. Disse: papai, não esquece, eu quero voltar na Santa Ceia. Hoje a igreja, o mundo colocou tantas coisas para atrapalhar aquilo que é essencial. Dia de ceia, meus irmãos, é dia sério. Não brinca aquele dia. Aleluia. Não brinca aquele momento também. Quando você senta lá, peleleça, fica mesmo lá concentrado com aquele peleleça. Porque você está olhando que aqui houve uma celebração. Eu estou numa festa. Eu estou numa festa do corpo que nos foi dado para a vitória. Aleluia. Aleluia. Aquele corpo que foi sacrificado, saiu lá um preço, saiu lá uma moeda, saiu lá um sangue que comprou a tua vida. Por isso a Bíblia diz que nós fomos comprados não pelo sangue de cabrito, de bode, nós fomos comprados por um preço muito alto, que é o sangue de Jesus Cristo. É naquele corpo que verteu sangue, que pagou todas as dívidas da tua vida, todas as dívidas da tua família. Saiu lá um sangue que disse assim: já não vai morrer ninguém na tua família. O sangue que estavam a cobrar na tua família está nesse corpo. O sacrifício que estavam a cobrar na tua família está nesse corpo. As doenças que estavam a cobrar na tua vida está nesse corpo. Os problemas que estavam a cobrar na tua vida está neste corpo. Significa que quando eu vou na ceia, eu vou numa festa de vitória, porque eu estou a pegar o corpo, eu estou a pegar o sangue da minha vitória. Estou a dizer: Deus, obrigado, porque nesse corpo, neste sangue está a minha vitória. Aqueles que me reclamavam já não podem me reclamar. Aqueles que me perseguiam já não podem me perseguir, porque há um corpo que foi sacrificado naquela cruz para me resgate. Brincamos. O perigo da vida é você fazer as coisas toda hora. Você pensa que é uma coisa normal, quando na verdade não é normal. É poderosa a ceia. Amém? Amém? Por isso não falta, convida mais alguém para aprender isso. Mas vamos falar mais de uma essência dessa ceia, dessa celebração do corpo. E quando estou a falar de celebração do corpo, já entendemos, estou a falar de quê? De Santa Ceia, que foi instituída no dia da Páscoa, que trocou-se com aquela Páscoa antiga, agora a nova Páscoa, a Santa Ceia. E eu devo fazer parte, devo me comprometer naquilo.
Por isso a pergunta é essa: morrer na cruz por ter. Levanta, por favor.